E o que faz Dandadan ser tão bom? Yukinobu Tatsu criou uma obra que mistura fantasia, romance, alienígena, fantasma, comédia, ação e, apesar de toda essa salada, é um anime e um mangá que faz completo sentido. Eu, nos últimos meses, pensei muito em Dandadan. Afinal, a primeira temporada lançou no final do ano passado. Já a segunda chegou agora na temporada de julho de 2025. E eu não consigo parar de pensar em Dandadan, pelo tanto que eu acabei me apaixonando por essa obra. Mas eu não fui o único. Muitas pessoas acabam amando Dandadan pelo que ele é. E eu fiquei pensando, o que fez essa obra dar tão certo? O que fez essa mistura tão grande, tanto em questão de gêneros dentro da obra, como de gêneros dos mangás, fez funcionar tão bem? E é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. E para quem não conhece, Dandadan começou a ser publicado em 2021 na Shonen Jump+. Ele é escrito por Yukinobu Tatsu. Ele é um mangá que ainda está em publicação. E, como eu já falei, conquistou milhares de pessoas. Mas para quem não conhece, o autor ele não é um novato no mundo dos mangás. Na verdade, ele já foi assistente de dois grandes mangakás que o prepararam para poder fazer sua estreia com Dandadan. O primeiro é o autor Tatsuki Fujimoto, que escreveu o gigantesco mangá Chainsaw Man, que inclusive você consegue perceber muitas inspirações de Chainsaw Man na loucura em Dandadan. E ele também foi assistente da Yuji Kako, que é a autora de Hell's Paradise, mangá muito elogiado, que infelizmente teve um anime que não foi tão elogiado assim, mas que também você consegue ver muito da influência do autor, principalmente nas gigantescas e criativas sequências de ação. Afinal, Hell's Paradise acabou sendo marcado pelas suas ótimas sequências de ação, principalmente no mangá. Então você consegue ver como ele teve uma boa base de influência para ele chegar no seu mangá Dandadan. Eu acho que o primeiro fator que tem que ser destacado aqui é a loucura que é apresentada em Dandadan, que funciona muito bem em tela. Porque logo de cara, Dandadan te joga no mundo onde alienígenas e fantasmas existem e brigam entre si. Okarun, um nerd apaixonado por ETs, e Momo, uma garota que acredita em espíritos, acabam se envolvendo em uma guerra entre dois lados. E o que parece maluquice acaba virando uma história cheia de coração, humor e identidade. E por que eu acho que é tão importante você começar falando sobre a loucura de Dandadan? Porque apesar de existir a loucura e até esse momento cada vez mais você ver momentos loucos, o autor foi muito interessante na forma como ele quis conquistar o seu público. Afinal, ele poderia começar com uma história clichê de alienígenas e fantasmas, que seria só mais uma história assim. O que ele fez de tão genial no primeiro e no segundo episódio, ou no primeiro volume do mangá, que já conquista o público? Ele colocou o elemento da comédia dentro dessa obra com uma premissa meio diferente, que seria a ideia de que o Okarun perdeu as suas bolas. Então a missão da Momo com o Okarun é achar as bolas que foram roubadas pela Vovó Turbo no começo e a outra que a gente vai descobrindo mais pra frente. Isso é muito interessante, porque quando você lê o primeiro volume, você termina aquela loucura de alienígenas, de ET, com bastante comédia, e você não pensa, ah, tudo bem, eu vou deixar pra lá. Não, você pensa, eu quero continuar consumindo, porque o mangá, ele é tão bonito, a arte, a história é tão interessante, a comédia funciona tão bem, que você rapidamente se apaixona por aquela história e fica interessado e cativado de, eu preciso ler o próximo volume para ficar mais tempo nesse universo. E o anime não é diferente, porque a animação de Dandadan é tão boa, é tão bem feita, e ela cresce tanto quando se envolve trilha sonora e animação, que ele faz com que ele te conquiste primeiro. Então por isso que eu acho que a loucura que existe sim em Dandadan, ela primeiro não é gratuita ao longo de toda a obra, não é algo que está lá só para fazer graça, mas ao mesmo tempo eu acho que ela começa tão bem que ele consegue te prender, ele consegue fazer com que você queira ver o que vai acontecer a partir dali. Tendo isso como caso, o que acaba acontecendo? Você, como público, já está conquistado. Então o que ele vai desenvolver a partir dali, aí ele pode cair para alguns clichês, para algumas ideias que já são conhecidas, porque o público já está comprado. Então por isso que a loucura é tão interessante, porque ao longo da obra existe loucura até agora, mas mais do que isso,
O autor sabe como trabalhar essa loucura para conquistar e cativar o público, fazendo com que um gênero de alien e ET e ação, que é algo que a gente já viu várias e várias vezes, tenha um fator diferente para sempre prender o público para nunca querer sair daquela obra. Mas óbvio, não adiantaria nada você ter uma ótima premissa com um autor que sabe escrever muito bem comédia se ele não tivesse personagens carismáticos. E é aí que entra o segundo ponto que faz você se apaixonar por Dandadan: os personagens que estão envolvidos nessa obra. Afinal, é o que eu sempre falo: os personagens são o coração da obra. E aqui nós temos dois protagonistas, porque eu não considero nem o Okarun, nem a Momo protagonista. Eu acho que a história flui muito bem com os dois, pela química ótima que eles têm em tela, que funcionam muito bem. E eu digo mais, eles saem do padrão que você espera desses personagens. A Momo, ela é uma personagem que ela é forte, mas ao mesmo tempo ela é tímida, ela é carismática, ela é envolvente e ela é o que você não espera de uma protagonista de um mangá de ação. Afinal, o primeiro episódio, quando aparece, é ela chutando a cara de um menino que falou que teve relações com ela. Logo depois, você vê que ela não é uma menina padrão tímida, inocente, mesmo que dentro ela seja. E essa quebra de expectativa na personagem é muito boa. O mesmo vale pro Okarun, que parece ser um personagem nerd, tímido, mas quando ele entra na ação ele se transforma, mas não é só isso, porque isso seria padrão. É a forma como ele é desenvolvido ao longo da série. Ele não é aquele tímido padrão. Não, na verdade ele é muito carismático, muito mais envolvente, que não acaba caindo nos clichês do gênero. E por que isso é tão interessante? Porque da mesma forma que você entre Dandadan, esperando que a história seja um padrão de Alien e ET, e o autor quebra a sua expectativa com uma comédia, os personagens funcionam da mesma forma. Tanto a Momo como o Okarun são personagens que você espera que tenham um padrão. Ela sendo aquela menina baixinha, briguenta, ou uma menina tímida que todo mundo deseja, mas não, ela é muito mais do que isso. E o Okarun, que é aquele nerd, também não é, ele é muito mais do que isso. Então eles funcionam muito bem individualmente, mas juntos eles têm uma química excelente, que é muito fácil se apaixonar por esses dois personagens. Mas não são só eles que conquistam você. Os personagens secundários também são maravilhosos nessa obra. Seja a Aira, seja o Jin, seja a Vovó Turbo, seja a Vovó Seiko, seja o Lagosta. Qual personagem aparece? Ele parece que ele não está lá de graça. Ele parece que ele vai acrescentar a história e mais do que isso, ele visivelmente são personagens carismáticos com histórias secundárias que são muito envolventes a ponto de fazer com que você, como público, se apaixone por eles. Afinal, se você leu o mangá ou se você passou pelo anime, viu a história de um flashback da Aira e não sentiu uma emoção gigantesca por aquela personagem, com certeza você não tem mais coração, porque é um dos melhores episódios da primeira temporada e olha que a temporada tem muito episódio bom. O Jin aparece mais na segunda, mas mesmo assim ele mostra o seu carisma. A Vovó Turbo ajuda muito na comédia também, quando ela vira apenas um gato de cenário. Mas quando você pensa como um todo, não são só os personagens principais que funcionam muito bem, são os secundários que funcionam muito bem, tanto também individualmente, como fazer com que os personagens principais cresçam através do seu suporte, fazendo com que esse é o segundo ponto fundamental de Dandadan. Personagens carismáticos que acabam sendo perfeitos para essa obra. Outro fator que precisa ser destacado que facilmente conquista as pessoas é a arte do autor ou a animação feita para o anime, que são dois pontos completamente diferentes. Quando a gente fala de arte, a gente tem que falar como que, obviamente, não existem artes ruins. Existem estéticas que autores colocam para sua obra da melhor forma possível para poder fazer com que você, como leitor, entenda o que ele quer passar. Aqui ele consegue misturar muitos estilos de desenho, de arte, para poder fazer com que você entenda bem a parte da ação e a parte da comédia. A comédia de Dandadan é muito boa e ela funciona muito bem em tela. E essa parte de você fazer a quadrinização para a comédia funcionar é muito mais difícil do que no anime. Eu acho que ele consegue fazer muito bem, sem contar que as lutas no mangá são muito fluidas, algo que também é muito interessante para você que está lendo sentir a fluidez das páginas, algo que também não é fácil. Mas essa comédia mais ácida e esse humor que funciona bem também sendo mais ácido e menos infantilizado, eu acredito que tem muita influência de Chainsaw Man e Hell's Paradise. Como eu falei, o autor foi assistente dos dois e você consegue ver muita influência dos dois, tanto na parte da ação, principalmente de Hell's Paradise, porque Hell's Paradise é um mangá que ele é focado na ação e você vê essa influência, e também no Chainsaw Man. Chainsaw Man tem bastante violência, mas tem muita comédia ácida. Você consegue ver que a vivência do autor de Dandadan com Chainsaw
Chainsaw Man fez com que isso funcionasse muito bem em tela. Sem contar a parte do anime. O anime é um show à parte. A mistura de cores, a mistura de fluidez, de animação, faz com que tudo funcione muito bem. É como se existissem duas adaptações diferentes, uma pro mangá e uma pro anime, e elas funcionassem perfeitamente bem de diferentes formas. Se você ler o mangá, você vai conseguir sentir uma comédia com um traço e uma ideia, e você vê o anime vai sentir algo diferente, mas que funciona perfeitamente bem, às vezes até melhor que o mangá. Porque a trilha sonora que compõe muito das cenas funciona tão bem, que a comédia funciona bem, mas mais do que isso, faz com que as mensagens e também os personagens e os cenários funcionem muito bem. Amo as cores de Dandadan, amo a animação de Dandadan e o visual dos personagens que não cai em nenhum momento, nem na primeira, nem na segunda temporada. Então a arte do mangá é muito bem feita e a animação impecável também conquista muito público. E um outro ponto que tem que ser falado, eu sei que eu já mencionei bastante o humor aqui, a sequência de ação, mas acho que tem mais um fator que eu preciso destacar, que é o equilíbrio ótimo que o autor consegue fazer. Afinal, Dandadan é tão incrível que tem um momento que você está rindo de uma piada absurda e no outro tá com o coração apertado com um flashback muito emocionante. Essa montanha-russa emocional lembra o melhor shonen moderno. E isso é uma qualidade do artista, isso é uma qualidade do criador que consegue tirar o máximo que sua obra pode ter. Esse ponto eu vou passar rápido porque eu já falei muito sobre o humor, mas vale destacar aqui mais uma vez. E o último ponto que eu queria destacar aqui do anime seria a mensagem que ele tem. Afinal, quando você pensa numa obra, ela precisa ter alguns elementos que levem ela além simplesmente do superficial. E com certeza a Dandadan consegue fazer isso com algumas mensagens muito poderosas. Afinal, por trás daquelas lutas insanas e daquela comédia engraçadíssima, Dandadan fala sobre aceitação, amor próprio, acreditar no impossível. Ocaron e Momo vivem entre o real e o sobrenatural, entre o medo e o desejo de se conectar. No fundo é uma história sobre crescer e descobrir, mas contada com alienígenas, espíritos e também muita comédia. E eu acho que esse é um ponto muito interessante. É como Dandadan pega assuntos que parecem ser simples e consegue trabalhar de uma forma que não fique expositiva pelo que está em tela. Você consegue assistir Dandadan e sentir a alma do que está sendo feito ali. Mais uma vez, eu acredito que o autor é muito criativo e teve muita influência dos seus quando ele foi assistente, principalmente de Chainsaw Man, que pega um assunto absurdo e transforma em mensagens muito políticas e uma mensagem muito forte sobre o sentimento e quem você é na sociedade. E aqui Dandadan traz isso através da comédia e da loucura também, onde ele pega para falar sobre aceitação, como eu já falei aqui também, sobre o amor próprio, e isso é muito interessante. Afinal, Dandadan pega assuntos que seriam muito difíceis de se adaptar e ele traz para o manga shonen de uma maneira onde qualquer pessoa que está lendo, seja uma pessoa mais velha, mais jovem ou adolescente, que é o foco do manga shonen, afinal shonen é garoto, é para ser mais jovem, é um público mais jovem, você consegue perceber como ela consegue, é uma mensagem forte e consegue pegar gerações diferentes, de formas diferentes, fazendo com que tenha uma influência gigantesca. Eu tenho certeza que pessoas que estão passando por essa fase vão ler um mangá divertido, engraçado, com boas ações e ainda vai sair com uma mensagem forte que talvez ajude ele a refletir. Afinal, no Dandadan também tem isso. E para acabar, fechar realmente o vídeo, só queria falar que primeiro, o hype só cresce em volta do anime. Cada vez mais que eu vejo o anime, eu fico com mais vontade de consumir, assistir o filme, que era o Evil Eye, assistir a segunda temporada e eu fiquei mais apaixonado. E o mangá é fantástico também, que eu comecei a ler depois de terminar a segunda temporada e eu já me apaixonei e consumi tudo de uma vez. E por isso que eu resolvi, inclusive, fazer esse vídeo aqui. Porque quando eu comecei a ler o mangá, eu fiquei com medo de não ter o impacto do anime e eu tive o impacto de querer consumir tudo de uma vez. E também, como destaque, vale falar também das aberturas e encerramentos. Como eu mencionei, a trilha sonora sendo muito boa, mas as aberturas e encerramentos de Dandadan são fantásticas. O encerramento da segunda temporada é muito bom, o da primeira também. A abertura da segunda temporada é maravilhosa, o Mirage, mas quando você pensa como um todo, a abertura do Creepnuts da primeira temporada é icônica e se tornou para mim uma das melhores, se não a melhor abertura de 2024 quando lançou o anime. Creepnuts é uma banda fantástica, que faz músicas fantásticas. Eu sou um grande fã da banda, tanto em vários animes, né? Você tem o Mashley, você também tem aberturas e encerramentos de Call of the Night, que eu acho maravilhosa, e Dandadan não fica atrás com uma abertura marcante e viciante que não sai da cabeça, e por isso tudo que envolve, parece que os astros se juntaram, porque parece que não tem quase nenhum problema em Dandadan, e ele tem, mas é mais difícil de se ver. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do mangá ou do anime de Dandadan? Você acha que vai acabar bem essa obra, ou você acha que ela pode decair? Você ama o anime ou não ama? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.